Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre as sanções econômicas contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia e descobrir o que o direito internacional diz sobre essas medidas. Entre as medidas está a expulsão da Rússia da plataforma SWIFT, uma espécie de sistema bancário internacional que permite a padronização de informações financeiras e transferências de valores entre bancos do mundo todo. Na Ucrânia, os estragos são resultados de explosões, mas as armas que atingem a Rússia são econômicas. As sanções dos Estados Unidos e aliados europeus começaram com a suspensão da compra de gás russo, principalmente pela Alemanha. O aperto aumentou com o congelamento de reservas internacionais da Rússia depositadas em bancos estrangeiros. A exclusão da plataforma SWIFT tirou do mercado os 7 maiores bancos russos e o país ficou com dificuldades para fazer negócios internacionais e até para operações internas com cartões de crédito. O governo de Vladimir Putin já avisou que vai aderir à única alternativa possível, o sistema chinês de transações mundiais, uma nascente ameaça ao sistema ocidental e à hegemonia do dólar. Com tantas investidas em um mercado absolutamente globalizado e interdependente, os estragos foram muito além da Rússia. Balançaram as bolsas, fizeram o preço do petróleo disparar e preocuparam investidores de todo o planeta. A economia mundial já perdeu fôlego. Agora vamos ver o que o direito internacional tem a ver com tudo isso. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora de Direito. E também com Florisvaldo de Araújo Neto, advogado, especialista em Direito Empresarial e Tributário. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Priscila. Do ponto de vista do direito internacional, Priscila, essas medidas anunciadas pelos Estados Unidos e aliados contra a Rússia têm amparo legal? Primeiro ponto, a gente tem que observar, uma questão de medidas multilaterais que ainda não foram tomadas. Eu acho que é importante deixar claro, o que aconteceu na Assembleia Geral efetivamente da ONU foi uma questão muito mais de sanção moral do que sanção efetivamente, econômica, sanção efetivamente coercitiva. E dentro da outra perspectiva, a gente tem que pensar também em uma possibilidade de sanções unilaterais, E quando eu falo de sanções unilaterais, existe a possibilidade dos países agirem conjuntamente, mas estão fora de uma organização internacional. Então, existe amparo legal? Sim, primeiro, para evitar a possibilidade de uma guerra, evitar a possibilidade de instaurar ainda mais uma insegurança internacional, a partir dessas medidas impostas unilateralmente, seja por intermédio de sujeitos, sejam por intermédio de atores do direito internacional, por exemplo, por intermédio de instituições bancárias, por exemplo, por intermédio de organizações não governamentais, mas existe esse amparo porque um dos pilares, que vai construir a principiologia do direito internacional é justamente garantia da segurança e da paz internacional. É claro, Priscila, que o direito internacional esbarra sempre numa questão geopolítica que transcende o que está no papel, em acordos anteriores. A força da política, da geopolítica é sempre muito grande, mas há a possibilidade de arbitragem. Alguma instituição, a ONU, quem seria no caso de uma disputa entre a Rússia e os aliados dos Estados Unidos nesta questão das sanções? O que pode efetivamente alterar o presente quadro são medidas de solução pacíficas e controvérsias dentro do direito internacional. Então, o que seria? Seria a mediação, seria a arbitragem, seria a própria diplomacia desenvolvida em termos concretos. A partir do momento que a gente começa a imputar sanções para a Rússia, sanções multilaterais dentro de organizações, com certeza a primeira organização a imputar essas sanções vai ser a Organização Mundial do Comércio. E daí a gente tem um foro adequado dentro da Organização Mundial do Comércio, que é o sistema de solução de controvérsias, justamente para a Rússia, poder levar sua demanda de não querer sofrer essas sanções. Então é importante destacar essas duas perspectivas dentro do direito internacional, que às vezes ficam meio nebulosas, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. Então, primeira perspectiva, no momento de hoje,
O que a gente tem é a possibilidade de solução pacífica de controvérsias a partir, né, de uma perspectiva de direito internacional, mas fora de organizações. Né? A ONU não se serve efetivamente para solucionar essas questões. Né? São outras questões que a ONU vai solucionar. O que a gente teria é a OMC, mas a OMC é um foro multilateral e aí dependeria, né, de instituir a partir de sanção dentro dela, que não foi o caso até agora. E, Floresvaldo, como é que funciona exatamente a plataforma SWIFT? Seria interessante a gente explicar um pouco para que a gente entendesse melhor essa questão, se tem ou não efetividade. Qualquer transação internacional tem que passar pela SWIFT ou existe alternativa, como, por exemplo, um sistema chinês, se não me engano? Sim, claro, tem alternativas. Na verdade, o sistema SWIFT ele foi desenvolvido, começou ali na década de 70, por conta realmente dessa necessidade. O problema surgiu das transações, das informações, de confirmações entre bancos, né, os bancos centrais, etc. Então, o sistema SWIFT ele é muito eficaz. Só que ele é o mais utilizado, a que pese de ser o mais utilizado hoje nas transações internacionais, e não necessariamente ele é obrigatório. Tanto que, na atualidade, podemos citar, inclusive, o mais recente, antes da Rússia, o Irã, que conseguiu, por meio de criptomoedas e de uma parceria internacional com a Síria, eles conseguiram ali desenvolver um sistema próprio, né? Então, não é obrigatório, não necessariamente. A Rússia, agora, recentemente, começou a dar mais visibilidade aos bitcoins, por exemplo, às criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Mas dentro dessa perspectiva, em 2014 também, né, a questão não foi nem apenas a declaração de guerra, né? O mundo ocidental, ele se viu meio impelido quando a Rússia ameaçou também ir para o CIPS, né? O Cross Border Interbank Payment System, que é da China, né? E os Estados Unidos ficou, de fato, né, receoso, com medo, que se a Rússia migrasse para esse sistema, que é o que tende a acontecer no atual momento, né, se a Rússia não voltar para o SWIFT, é justamente a questão do quê? Da China ganhar um papel de relevante de destaque no mercado internacional, né? Até porque a China está propugnando com esse CIPS, né, que é a alternativa do SWIFT, a dedolarização da economia. Né? Então, existe uma perspectiva aí que eu acredito ser muito pertinente, que não é apenas a questão da declaração de guerra, não é apenas a questão da Crimeia, mas é uma questão de equilíbrio internacional também, né? Principalmente entre o CIPS e o SWIFT. Priscila, as sanções contra a Rússia não se limitam à questão da expulsão da plataforma SWIFT, incluem o embargo à compra de gás e de petróleo russo pelos países da Europa Ocidental, a Alemanha especialmente, cuja indústria depende em até 40% para sua geração de energia do gás russo. É também legal, tem amparo legal esse embargo, esse boicote ao gás e ao petróleo russo? Olha, Guilherme, em termos, colocando por assim dizer, de direito internacional público, né, na perspectiva Estado-Estado, até na verdade ela pode se socorrer da diplomacia sempre que ela quiser, né? Pode se socorrer da mediação, pode se socorrer da própria arbitragem, né? Sempre que ela quiser de uma arbitragem internacional, a partir do momento, né, que ela se sentir apta para dialogar com outros estados. Primeira questão, né? Então, numa perspectiva do direito internacional público. Quando a gente parte um pouquinho para o direito internacional privado, né, pensar um pouquinho nessas relações interinstitucionais, ou numa perspectiva em relações que possuem pontos de conexão entre leis de um ou mais estados, aí a gente tem que pensar o seguinte: é interessante para, né, quem detém, né, enfim, as empresas, os bancos russos, que porventura detêm contratos, né, com empresas, bancos alemães, ou por assim dizer, portugueses, ou de qualquer outro, né, país que está impondo essas sanções, aí sim a gente vai se socorrer para uma arbitragem privada. Então, com certeza, né, vão ter algumas cláusulas dentro desse contrato que vão imputar, né, uma possibilidade de resolução de litígio. E com certeza, né, a tendência é que a gente tenha arbitragem, sim. Mas é importante destacar, não existe nada que impeça, né, a imposição desses embargos, dessas sanções econômicas, a partir de uma vertente, a partir de uma perspectiva de direito internacional público, de estados. Mas a partir do momento que a gente ingressa nas relações privadas, aí a gente tem que ver como é que isso vai impactar, como é que isso vai afetar, até para a gente observar como é que vão ser, né, as divergências e principalmente a solução delas. E daí a gente vai, né, justamente para essa perspectiva de observar se existe arbitragem privada, se existe alguma imputação de outra, né, forma de solução de litígio. Mas é importante, eu acho importantíssimo destacar, né, que a gente tem que analisar esses dois viés.
até porque uma das ações vai acabar impactando a outra perspectiva, né? Principalmente as relações privadas. As negociações de paz, Floresvaldo, seguem. Até agora não produziram resultados muito concretos, mas volta e meia a gente ouve alguma declaração otimista. Não, agora vai ou está próximo de ir. Enfim, caso as negociações de fato consigam chegar à paz e algum arranjo que permita a retirada militar da Rússia da Ucrânia e a retomada da vida na Ucrânia com um mínimo de normalidade. Um mínimo porque normalidade depois de uma guerra como essa é sempre muito difícil. Mas digamos que essa hipótese se concretize. O que vai acontecer depois disso, do ponto de vista econômico, com relação a todas as medidas que foram tomadas contra a Rússia? Elas automaticamente são suspensas? Claro que isso depende sempre de uma decisão política, mas se suspensas, como é que a coisa se desdobra? Mas eu vou pedir ao Floresvaldo que responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das sanções econômicas contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Também queremos saber o que o direito internacional diz sobre medidas como estas. Os nossos convidados são Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora de Direito. E também Floresvaldo de Araújo Neto, advogado e especialista em Direito Empresarial e Tributário. No bloco anterior, Floresvaldo, deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, caso haja acordo de paz, as negociações deem certo, o que vai acontecer com essas medidas que o Ocidente impôs à Rússia? Claro que a questão política sempre prepondera, mas do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista do direito em si, o que pode acontecer? O que acontece? Não automaticamente elas não são derrubadas ou não voltam automaticamente após o acordo. Porque são vários, e aí eu sou um pouco audacioso nessa resposta, de invadir um pouquinho o direito internacional da doutora Priscila, é que não tem um organismo internacional, até o presente momento, eu desconheço, que imponha automaticamente a derrubada dessas sanções. Salvo engano, a ONU, que seria a detentora aí da nova ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, não é automático. Vai depender de quem comanda o sistema SWIFT, que no caso são o Banco Americano, o Banco Central Americano, a União Europeia, que tomam as decisões ali. Tanto é, Guilherme, inclusive, uma curiosidade, que alguns países da União Europeia, eles foram reticentes à expulsão dos bancos russos do SWIFT. Por quê? Porque, como a doutora Priscila bem mencionou, como você também já mencionou, é o principal exportador de gás ali na região da Europa e a Alemanha muito nos surpreendeu realmente porque é a principal afetada ali, né? E eu achei super interessante, né? Porque a plataforma SWIFT ela veio falar o seguinte, né? Já complementando o que o Floresvaldo falou, veio falar o seguinte: olha, eu sou uma plataforma neutra, né? Então, basicamente, eu não faço parte de nenhum Estado. E se, porventura, um Estado pedir para imputar a sanção para o outro, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que observar, e aí é super importante destacar, que o SWIFT não é uma organização internacional, porque se fosse uma organização internacional, de fato, teria, né, um estatuto constitutivo. Ele veio a falar o seguinte: eu só posso imputar sanção se, porventura, esse país ele violar a lei belga. Porque, na verdade, o SWIFT ele tem, entre aspas, uma lei de regência. Essa lei de regência é a lei belga. Né, porque ele está estruturado a partir de uma perspectiva de ordenamento jurídico belga. Então, foi super interessante que não se imputou sanção nem para a Venezuela, nem especialmente para Israel, nem para a Rússia em 2014, justamente nem para a Venezuela, né, justamente por conta dessa perspectiva. Os estados, naquele momento, segundo o entendimento da plataforma SWIFT, eles não teriam violado a lei belga. Nesse momento, a Rússia violou, né, até porque existiu toda uma conjectura de União Europeia para entender, né, que a Rússia teria violado muito além do ordenamento jurídico nacional, mas sim também o ordenamento jurídico comunitário.
Então é interessante a gente observar, né, como se diferencia essa plataforma SWIFT dessas organizações internacionais, porque daí a OMC vai trabalhar com uma perspectiva totalmente diferenciada, né, independente, por assim dizer, né, superficialmente dizendo, mas independente do ordenamento jurídico dos estados, porque vai ter, entre aspas, um ordenamento jurídico próprio. Então, acho super interessante destacar também, né, que por mais que o regresso dessas medidas não seja automático, para imputar as medidas também não é automático, não é, por assim dizer, uma organização internacional. E, Floresvaldo, a Priscila acaba de citar a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Qual é o papel dela nessa questão? Olá, Guilherme. A Organização Mundial do Comércio tem um papel importante, inclusive, como a Priscila muito bem destacou, na arbitragem quanto a isso aí, né? Porque tudo o que é decidido de transações comerciais dos países signatários passa por acordos internacionais ali da Organização Mundial do Comércio. Então, ela tem um papel extremamente importante ao que pertine de regulamentar e fiscalizar esses tratados internacionais, esses acordos internacionais, né? A Organização Mundial do Comércio, né, nesse momento, ela ainda está debatendo, né? Eu acho difícil, friso isso aqui, sobre a imputação de medida para a Rússia, né? Por que eu acho difícil? Porque ela não quer perder poder, né? E a gente sabe que imputar medidas nessa perspectiva, né, principalmente no âmbito comercial, em um país que, assim, está fragilizado, com certeza está fragilizado, mas está se voltando para o Oriente, né? Vai também descreditar a própria Organização Mundial do Comércio, porque no governo anterior dos Estados Unidos, né, na era Trump, a gente observa que já começou a se atacar muito a OMC, né, principalmente os órgãos de solução de controvérsias. Então, a partir do momento, olha só, que a gente imputa medidas para a Rússia por intermédio da OMC, e eu já vou destacar quais são as possibilidades, o que acontece? A Rússia ela tem a opção de sair dessa organização, né? Eu costumo falar, a gente tem que pensar que toda organização ela é organização internacional. Pode parecer bobo isso, mas existe uma semântica importante aqui. Organização internacional significa que ela é entre estados. Ela não é supranacional, ela não está acima dos estados, então ela não vai mandar no estado. Então ela depende da vontade do estado, né, do Pacta Sunt Servanda, para o estado estar dentro dessa organização. E se a Rússia for imputada sanção, né, ela vai ter a retaguarda da China para falar o seguinte, tô saindo aqui dessa Organização Mundial do Comércio, um beijo, um abraço, né, nos vemos no futuro, né, distante. E também vai trazer com que haja a possibilidade, por mais que a China esteja bem vista dentro da Organização Mundial do Comércio, faça pressão para que os seus anseios sejam atendidos dentro dessa Organização Mundial do Comércio, sob a perspectiva do quê? Dela falar, se você não me atendeu, a OMC eu também estou saindo, já que a Rússia saiu, eu também vou sair. E daí vai enfraquecer totalmente, né, a Organização Mundial do Comércio. Mas em uma perspectiva abstrata, quais podem ser, né, as medidas que podem ser tomadas contra a Rússia? A primeira medida que a gente fala, né, é algo que nunca se utilizou dentro da Organização Mundial do Comércio, mas é a suspensão de uma cláusula que é muito cara para a organização, que é a cláusula da nação mais favorecida. O que significa isso? A partir do momento que eu dou um benefício, né, para um país que faz parte da OMC, dos 194 estados que fazem parte da OMC, eu tenho que dar para todos os restantes. Dentro dessa perspectiva, existe lá um artigo dentro da Carta da OMC, né, dentro do Acordo de Marrakech, que vai falar o seguinte: você pode suspender a cláusula da nação mais favorecida para aquele Estado cujo qual coloque em risco a segurança internacional, né, ameaça efetivamente a paz internacional, supostamente a Rússia, nesse momento, né? Então, existiria a possibilidade de se levar para a Assembleia Geral da OMC, né, essa possibilidade de suspender a Rússia da nação mais favorecida, da cláusula da nação mais favorecida. Isso impactaria por demais, porque os estados poderiam, né, sobrecarregar, por assim dizer, os preços, a precificação de algumas, né, commodities, algumas questões efetivamente do comércio internacional para a Rússia. Não precisaria dar o mesmo tratamento que se dá para os outros estados. E a segunda sanção que pode imputar é suspender e expulsar a Rússia das organizações. Eu acho que é importantíssimo deixar claro, né, que essa medida já foi utilizada, né, em outras circunstâncias. Para o caso da Venezuela já foi utilizado a suspensão, né, para o caso do Paraguai já foi utilizado, quando existe uma instabilidade, uma ruptura institucional dentro desse Estado. Então, o Paraguai, né, lá nos anos de 2010, 2012, mais especificamente, Venezuela mais recentemente, né, 2015, 2017, mas assim, não é uma medida
que a gente gosta de utilizar no direito internacional, porque enfraquece a organização. E assim, infelizmente, né, a gente tende a falar que os estados são iguais na perspectiva internacional, no direito internacional, mas a gente sabe que numa perspectiva de relações internacionais não é isso que acontece. Eu vendo algumas notícias do cenário internacional, nós vimos que tem uma coalizão puxada pelos Estados Unidos aí, mais os 27 países da União Europeia, e são ao todo 40 países, inclusive que o Brasil ficou de fora. E eles estão aí convergindo no sentido de suspender na Organização Mundial do Comércio os direitos comerciais da Rússia. Então, como a doutora Priscila falou, nunca houve uma sanção desse tipo, né? Então, é interessante destacar essa questão, em que pese a doutora Priscila ser a especialista aqui do direito internacional, a gente tem trazido aí essa curiosidade aí, porque se consolidar essa notícia aí, realmente os efeitos aí serão catastróficos para o mundo inteiro, claro. Eu acho muito difícil. A China não vai autorizar, né? Autorizar numa perspectiva de geopolítica mesmo, né? Pensando que a Eurásia ali, né? Rússia e China estão muito, muito convergentes. Eu acho muito difícil, porque assim, a gente sabe que a gente já tem, né, um esboço nesse momento que a gente está falando, já tem um esboço, né, de um tratado de paz, por assim dizer, entre Rússia e Ucrânia, justamente porque a China está começando a perder economicamente, né? Então, assim, né, não podemos ser ingênuos, obviamente, né, que o governo de Pequim sabia que a Rússia ia intervir, ia fazer essa intervenção militar, né, essa ação militar, como eles gostam de chamar, na Ucrânia, né? Mas a partir do momento, e a gente vê uma mudança de discurso, né? Partindo só um pouquinho para a questão da análise do discurso, a gente vê uma mudança de discurso da China. Ao longo desses tantos dias de invasão, dessa terceira semana de invasão russa, né, à Ucrânia, no primeiro momento ela se vê totalmente pró-Rússia, depois ela vai para a diplomacia, e daí ela volta a ficar entre pró-Rússia e diplomacia. Por que ela está se preocupando com essa questão? Não é pela segurança internacional, é por questões econômicas mesmo, né? A partir do momento que a Rússia começa a perder, ela fala, olha, vamos partir para o diálogo, né? Então, eu acho muito difícil, né, imputar essas sanções para a Rússia dentro da OMC, porque, de fato, né, a China vai falar, eu vou perder, né? Existe uma questão geopolítica aí, né? Existe uma questão que elas estão até mesmo na mesma porção territorial, que é a questão da placa da Eurásia, né? Então, dentro dessa perspectiva, a China falando, eu perdendo economicamente, Rússia, volta atrás, retrocede, porque não dá, né? Eu não consigo mais te ajudar. Então, dentro dessa premissa, a gente tem que analisar os fatos também da perspectiva, eu sempre falo, né? A China vai determinar os rumos dessa guerra, e de fato vai determinar, né? Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu agradeço, portanto, a participação da Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora de Direito, e também de Floresvaldo de Araújo Neto, advogado, especialista em Direito Empresarial e Tributário. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.